Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um assunto delicado e que merece ser tratado com extremo cuidado: o Holocausto e a tensão de Israel e Palestina. Recentemente tivemos o presidente da República do Brasil falando da mais recente tensão entre os dois países, fazendo uma comparação que gerou polêmica internacional. Ao afirmar que a resposta armada de Israel era comparável com o Holocausto cometido por Hitler e os nazistas. Mas afinal, o que foi o Holocausto? E o que desencadeou o ódio que existe por parte do povo destes dois países? Queremos lembrar que este vídeo tem apenas o intuito de formar opinião sobre o assunto. Não abordamos política ou temos preferência por partidos ou políticos. Dito isso, vamos ao assunto. O Holocausto foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XX, através de um programa sistemático de extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, e que ocorreu em todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos, mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante o período. As consequências do Holocausto judeu tiveram um efeito profundo sobre a sociedade, tanto na Europa quanto no resto do mundo. A verdade é que os filmes que assistimos estão longe da versão cruel e desumana que o povo judeu viveu. O Holocausto deixou milhões de refugiados, incluindo muitos judeus que tinham perdido a maior parte ou todos os seus bens e familiares, e muitas vezes ainda tinham de enfrentar o persistente antissemitismo em seus países de origem no período pós-guerra. O plano original dos aliados era o de repatriar essas pessoas deslocadas para seus países de origem. Mas muitos se recusaram ou não puderam voltar, visto que suas casas ou comunidades haviam sido destruídas. Como resultado, a Palestina tornou-se o principal destino para muitos refugiados judeus. No entanto, os povos árabes locais se opuseram à imigração. Foi então que campanhas imigratórias foram promovidas pelos defensores do sionismo. O sionismo, por sua vez, foi um movimento que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina como solução ao antissemitismo na Europa. À medida que a presença judaica foi aumentando na Palestina, os problemas entre árabes e judeus também cresceram. Os palestinos começaram a se opor à presença judaica na Palestina, defendendo o seu direito a possuir aquela terra de maneira autônoma. Foi nesse cenário que a violência entre judeus e árabes ganhou força. O Reino Unido abriu mão do seu mandato sobre a Palestina. Aqui é que as coisas complicam. A situação foi entregue para a ONU, que resolveu mediar o conflito estabelecendo uma proposta. Por meio desta, a ONU aprovou, a partir da Resolução 181, a divisão do território da Palestina. Assim, 53,5% do território foi designado para ser Israel e 45,4% das terras seriam domínio dos palestinos, segundo a resolução da ONU. Os judeus ficariam com a maior parte do território, mesmo tendo apenas 30% da população. A cidade de Jerusalém ficaria sob controle internacional. Os judeus sionistas aceitaram a proposta, mas os árabes palestinos não. Com isso, em 14 de maio de 1948 foi proclamada a fundação de Israel. O ato também deu início a um grande conflito entre israelenses e palestinos. Agora imagine você e sua família tendo que entregar mais da metade de sua casa para outra família menor que a sua. Lógico que isso não ia acabar bem. A fundação do Estado de Israel não foi bem aceita pelas nações árabes, que deram início a um ataque contra os israelenses. As tropas árabes foram formadas por soldados do Egito, Síria, Líbano, Iraque e Transjordânia, atual Jordânia. A guerra foi desastrosa para os palestinos, uma vez que Israel possuía forças armadas organizadas. Esse conflito se estendeu de maio de 1948 a julho de 1949, quando o último acordo de paz foi assinado. A guerra fez com que Israel expandisse o seu território, e os 53% do território sob controle israelense passaram para 79%. Esta guerra ficou conhecida como Primeira Guerra Árabe-Israelense.
Os palestinos reconheceram esse conflito como Nakba, palavra, em árabe, que significa tragédia. Isso porque, além de perderem território, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas. Nunca foi permitido a essas pessoas e seus descendentes retornassem às suas casas, mesmo com uma resolução da ONU indicando que isso acontecesse. A relação entre israelenses e palestinos seguiu tensa, o que resultou em movimentos de resistência palestinos contra a ocupação por israelenses. Em 1964, foi criada a Organização para a Libertação Palestina, a OLP, que buscava lutar pelos direitos perdidos dos palestinos na região com os acontecimentos então recentes. Os membros da OLP usavam da luta armada como caminho para resistir a Israel, e um de seus nomes mais conhecidos foi Yasser Arafat, líder da organização a partir de 1969. O principal grupo político da OLP é o Fatah, um grupo moderado que ainda existe. No ano de 1987, chegou ao auge a primeira intifada, uma revolta espontânea da população árabe palestina contra o Estado de Israel, quando o povo atacou com paus e pedras os tanques e armamentos de guerra judeus. A reação de Israel foi dura e gerou um dos maiores massacres do conflito, o que desencadeou uma profunda revolta da comunidade internacional, em virtude do peso desproporcional do uso da força nas áreas da faixa de Gaza e da Cisjordânia. No mesmo ano, foi criado o Hamas, que, visando a destruição completa do Estado de Israel, ao contrário da OLP, que objetivava apenas a criação da Palestina. O Hamas surgiu no interior da Irmandade Muçulmana e tornou-se um dos grupos de resistência mais influentes da Palestina. Atualmente, Israel considera-o como uma organização terrorista. Desde meados da década de 1990, o Hamas ganhou ampla popularidade dentro da sociedade palestina por sua posição anti-israelense. Por diversas vezes, atacou civis em Israel, inclusive mediante atentados suicidas e lançamentos indiscriminados de foguetes. Estes atos levaram muitos países a designar o Hamas como uma organização terrorista. O último ataque do Hamas aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. Os ataques começaram no início da manhã com o lançamento de cerca de 3.000 foguetes contra Israel e incursões de militantes em parapentes e transportados por veículos motorizados em território israelense. Militantes palestinos romperam a barreira Gaza-Israel, visando matar civis nas comunidades israelenses vizinhas. Num único dia, mais de 1.000 civis israelitas e mais de 350 soldados e policias israelitas foram mortos em cidades próximas, kibbutzim, bases militares e num festival de música perto de Reim. Cerca de 200 civis e soldados israelenses foram levados como reféns para a faixa de Gaza, dos quais o número de crianças sequestradas é de cerca de 30. Pelo menos 44 nações, a maioria ocidentais, denunciaram o ataque como terrorismo, enquanto países árabes e muçulmanos, incluindo Catar, Arábia Saudita, Kuwait, Síria, Irão e Iraque, culparam Israel pelo ataque. O dia foi descrito por vários meios de comunicação e políticos, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como o mais sangrento da história de Israel e o mais mortal para os judeus desde o Holocausto. Agora quem é o lado certo? Nós do mundo curioso afirmamos que ninguém está certo. Não há lógica na guerra e todos são derrotados, seja em baixas ou destruição territorial. É importante lembrar que a guerra atual não é entre Israel e Palestina, mas entre o Estado de Israel e o Hamas, e no meio disso tem os civis palestinos, que nada têm culpa do conflito atual. Embora Israel fale que não tem intenção de machucar civis palestinos, bombas e foguetes não escolhem vítimas. Não termos números de quantas vítimas civil palestino, mas se presumir que o número chegou à casa dos milhares, ao entender as preocupações e aspirações de ambas as partes. Podemos facilitar conversas significativas e encontrar caminhos para a reconciliação e a coexistência pacífica, refletir sobre a importância de aprender sobre a história do conflito entre israelenses e palestinos é fundamental para promover uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados por ambas as comunidades e para buscar soluções sustentáveis para alcançar a paz na região. Bem, vamos ficando por aqui. Esperamos ter ajudado você a compreender melhor o assunto e, por favor, nos conte nos comentários o que acha do tema abordado.
Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com mais pessoas. Obrigado por nos acompanhar em mais esta jornada de conhecimento e nos vemos no próximo vídeo.